Então, pessoal, dando continuidade à nossa apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre a redação do artigo 9º e os parágrafos 1º e 2º do CPM, tá? Juntamente com os crimes dolosos contra a vida praticados por militares contra civis. De início, eu quero começar diferenciando a Justiça Militar da União da Justiça Militar Estadual. A diferenciação proposta nos artigos 124 e 125 entre a Justiça Militar da União e a Justiça Militar dos Estados fez com que surgissem divergências quanto à competência especializada para fins de julgamento de crimes dolosos contra a vida, cometido por militares, já que, ao contrário da expressa regulamentação da Justiça Militar Estadual, a Constituição não teria efetuado qualquer ressalva sobre a competência do Tribunal do Júri. Seria, então, com base nessa diferenciação, que o legislador faria a inclusão do parágrafo 2º do artigo 9º no CPM, dispondo que crimes cometidos por militares das Forças Armadas contra civis, eles deveriam ser remetidos à Justiça Militar da União. Contudo, a mesma discussão ela não se coloca em relação à Justiça Militar dos Estados. Nesse caso, houve a expressa ressalva no texto constitucional, o artigo 125, parágrafo 4º, a respeito da competência do Tribunal do Júri quando se tratar de vítima civil. Portanto, dentro desse contexto, que devem ser interpretadas as inserções efetuadas pelo parágrafo 1º e 2º no artigo 9º da Lei 13.491 de 2017. Eu trouxe para a gente um pouco da comparação entre a redação antiga do CPM e a nova Lei 13.497 de 2017. Vou ler para vocês aqui. O artigo 9º, ele continha apenas um parágrafo único, certo? Que dizia o seguinte, no artigo 9º, caput dizia, consideram-se crimes militares em tempos de paz, parágrafo único. Os crimes que trata esse artigo, quando dolosos contra a vida e cometidos contra civil, serão da competência da justiça comum, salvo quando praticados no contexto de ação militar realizada na forma do artigo 303 da Lei 7.565 de 2019, de dezembro de 1986. Código Brasileiro da Aeronáutica, é esse. A Lei 13.491, ela trouxe a alteração, sendo separado o parágrafo 1º e a inclusão do parágrafo 2º, tá? Como a gente pode observar, ao revogar o parágrafo único do artigo 9º, a nova lei alterou a sua redação, ela inseriu esse novo parágrafo 2º. Contudo, ela manteve a regra anteriormente disposta no parágrafo único de que a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida praticados por militares, policiais militares, bombeiros militares e membros da Marinha e Exército Aeronáutica é do Tribunal do Júri. A novidade, no entanto, é a inserção do parágrafo 2º, excepcionando o julgamento dos crimes dolosos praticados por militares das Forças Armadas contra civis. Nas hipóteses definidas pelo inciso 1 e 2, 1, 2 e 3, no caso, do novo dispositivo, nos quais a competência para julgar passaria a ser da Justiça Militar da União, e não mais do Tribunal do Júri da Justiça Federal. Daí, a gente conclui que as recentes mudanças, elas não teriam mudado a competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida praticados por militares e estaduais contra civil. Ou seja, a competência ela continua sendo do Tribunal do Júri quando se tratar de policiais militares, bombeiros, no caso, militares e estaduais, tá? Até porque é muito importante que a gente relembre o seguinte, que o parágrafo 1º do artigo 9º, ele manteve o comando de que os crimes dolosos contra a vida praticados por militares contra civis são da competência do Tribunal do Júri. Tá? Trata-se da regra que nem poderia ter sido alterada, já que a própria Constituição que estabeleceu a competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os militares dos estados dos crimes em questão. A segunda coisa que nós devemos relembrar é que igualmente deve ser observada que a redação
do agora parágrafo 2º do artigo 9º, ela restringe-se aos crimes dolosos contra a vida praticados por militares das Forças Armadas, ou seja, a gente deve observar que a redação agora do parágrafo 2º restringe-se aos crimes dolosos contra a vida praticados por militares das Forças Armadas contra civil, ou seja, Marinha, Exército e Aeronáutica, apenas, ok? Cabe ainda a gente ressaltar que o artigo 82 do Código de Processo Penal Militar, ele não sofreu qualquer alteração. O artigo não sofreu qualquer alteração, permanecendo o que determina no parágrafo 2º, que eu deixei discriminado aí para vocês, vou dar uma lida. O foro militar é especial, e, exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a eles estão sujeitos em tempos de paz. Parágrafo 2º. Nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito militar policial à Justiça Comum. Então, o encaminhamento dos autos do inquérito militar policial comum, quando se tratar dos crimes dolosos contra a vida, ele vai acontecer. Concluímos, então, que os crimes dolosos contra a vida praticados por militares e estaduais, eles continuam sendo da competência do tribunal do júri, em qualquer hipótese. Eu trouxe um pouquinho agora das atribuições investigatórias nesse âmbito após a modificação legislativa, tá? Algumas alterações que aconteceram, na verdade, nas atribuições que ainda permanecem e as que já aconteceram. Muito embora não haja dúvidas quanto à competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, praticados por policiais e bombeiros militares contra civis, nota-se que vem ganhando espaço uma discussão às atribuições investigatórias relacionadas a esses crimes. A origem dessa discussão, ela vem da prática adotada pelo policial militar, que é de instaurar o inquérito policial militar para apurar os fatos em casos de crimes dolosos contra a vida, em situações de confronto. Ademais, é necessário reconhecer a existência de uma diferenciação entre competência jurisdicional e as atribuições para investigações desse delito. Essa discussão, ela tem crescido na medida em que é de costume que a Polícia Civil também instaure o inquérito para investigação, e faz isso junto à Justiça Comum. Então, nesse caso, estariam ocorrendo 2 inquéritos, 2 investigações. Então, isso gerou uma discussão, isso trouxe um debate muito forte para saber sobre a validade, sobre a ilegalidade dessa instauração de inquérito pela Polícia Civil. Só que ela não existe qualquer ilegalidade quanto à instauração de inquérito policial pela Polícia Civil para a apuração desses crimes, considerando as alterações trazidas pela Lei nº 9.299 de 96, sedimentada pela Emenda Constitucional número 45 de 2004. O crime doloso contra a vida praticado pelo policial militar contra civil, ele não mais pode ser compreendido como crime de natureza militar. Então, não é aplicável às disposições do artigo 144, parágrafo 4º da Constituição Federal, que afasta as atribuições investigativas da Polícia Civil. Dessa forma, ressalta-se também que o Superior Tribunal de Justiça parece que ele pacificou o tema, decidindo de forma reiterada que a competência, tanto para o julgamento do feito, quanto para o acompanhamento da investigação, ele será entregue à Justiça Comum, ou seja, Tribunal do Júri, né? Sendo, por consequência, a atribuição da Polícia Civil investigar o caso. Então, gente, nesse contexto, enfim, né, por fim, ao receber a notícia da possível prática de crime doloso contra a vida praticado por policial militar contra civil, uma vez definidas as atribuições de cada uma das polícias na esfera investigativa, em regime de cooperação, nos limites das suas atribuições e respeitada a independência funcional, cabe ao Ministério Público uma atuação proativa, ou seja, requisitando, acompanhando ou mesmo investigando diretamente os fatos, observando, para tanto, as ressalvas até aqui referidas. Agora eu passo a palavra para a minha colega, ela vai dar continuidade no tema
e agradeço a todos pela atenção.